que foi feito ano passado reflete a situação em que se encontra Cibaúma até hoje, né? E o que, assim, a gente pode tocar agora, né? Me interessaria as ações do pessoal de Cibaúma e de seu Geraldo sobre o filme, né? Sobre essa história que às vezes não é muito contada, né? Durante muito tempo ficou, pelo menos dentro da comunidade, e que hoje está agora mais, né, divulgado com esses projetos, inclusive ligados ao INSA, né, ligado à investigação territorial. Então, queria saber aqui contigo, um pouquinho, de cada um que fala, né, o que quer, o que lembrar, e também do que acha dessa situação hoje do Cibaúma. Nazaré. Bom dia a todos. Já disse alguma coisa, né? Já disse, a história é aquela mesma, né? Eu posso falar um pouco assim como era antes, como era que a gente se alimentava, né? A gente entendia na educação, na cultura, tá? Era a mesma aldeia de Ará, né? Criança, lá a gente, o modo de se alimentar. Criança, hoje em dia vai para a aula bem cedo, né? A gente ia quando comprava 7 anos de idade, aí taxa de AVC. Saúde. Saúde era no tempo da vacinação, do vacinador. Eu mesma fui uma que nunca fui vacinada. Eu tinha uma vez de vacinadores. Morri, eu me escondi no roçado. E ia todo mundo embora. Quando era de noite, os vacinadores iam embora, a gente aparecia. Vinha de lá do mar. E lá levava uma panela de peixe. Lá tinha feijão verde, tinha milho, tinha chuva, tinha batata doce, a gente cozinhava lá mesmo. E aí a gente vinha de volta. Os vacinadores já tinham ido embora. Um milagre eu não ter sido prejudicado por isso, né? Eu sei, irmão. Eu tinha uma vez de vacinação. E hoje em dia eu tenho uma filha de 5 anos de idade e ela está toda completa na carteira de vacinação dela, né? De Rebeca. Hoje eu vejo assim, meu Deus. Como Deus me deu um livramento grande, né? Antigamente era assim. Então, lá em Cibaúma era vacinador só na campanha, né? Ia na campanha e vacinava. E visita, quem passava por lá, a gente dá, né? Vamos fazer entrevista e ver quem é essa pessoa, né? Era tudo a nossa cor meio escura, né? Tudo negro mesmo. E quem passava lá de cor branca, a gente ia fazer a entrevista, de onde veio, por que passou por lá, tal. E por lá era muito camarada, como diz o pai Armando do filme, né? Muito amigo e acolhedor. Chegando lá em Cibaúma não falta nada para ninguém. Todo mundo é muito camarada e muito amigo. E nesse dia que o pai Armando chegou, eu lembro nesse dia que ele chegou no Egito, lá a gente nunca tinha visto nem o carro. A gente não sabia o que era carro lá. E aquele carro chegou com aquele farol já aceso e já estava escurecendo. E a gente pensava que era o bicho, porque ele já tinha visto um carro. E pronto, vamos mandar esse carro aqui, se Deus não o carro, vai, o polícia fica na outra mão, né? Na viagem dele, Deus no carro dele. Aí a gente entendeu que. Mas todo mundo tinha problema com aquela armação, né? A gente não sabia, né? Que era aqui. Aí foi, através de Padre Armando, que chegou a educação, chegou a gente sabendo. Ele passou logo o filme, né? Ficou uma coisa lá pra gente. E foi muito bom, rezou a primeira missa, lá no Pescoqueiro. Eu estava lá, né? Fui batizada também por ele. Nessa época eu tinha 5 anos, por aí assim. E foi muito legal, eu apareci por lá. E a alimentação da gente lá, um beijozinho mesmo, pegava uma cascada, mandioca, ralava,
pegava um pano e espremia a massa, né? E ali fazia o beijozinho, o peixe marcado. Lá não tinha geladeira, nem luz elétrica também, né? A gente fazia o peixe, a gente assava, deixava do dia para outra assadinha, ou então tá preso no sal. E a farinha, a gente fazia a mesma farinha, o estado grande de farinha, ali estava tudo. Só que a gente pode cultivar, né? Ali mesmo. E aí ia passando, a batata doce, a gente fazia uma vala grande e enterrava aquela batata. Para ficar, ter batata doce direto, né? Ali enterradinha ali. E a comida era bom, era assim mesmo. E eu nasci e me criei lá, sou da família dos Camilo. Aquele senhor é meu filho, aquele que está depoimento no filho, né? Da família dos Camilo. E estudei primeiro ano lá, o primário lá, e vim terminar os estudos aqui. Terminei até o segundo grau, eu não cheguei a me formar. Terminei até o segundo grau aqui. E esse menino aqui é meu filho, é Tiago, né? E também não sabe muito da história. Como eu também não sei muito da história, como foi que começou lá, e o meu filho contou tudo aquilo, realmente é do jeito que está no filme. Essa pessoa veio de fora, a maioria dele veio de fora, e casou com uma dessas moças, que ele se graçou lá, e casou com ela, e ele já estava falando do Recife, levando documento de baú, que até hoje ele estava deixando esse documento. Dessa pessoa que foi embora, né? Parei da gente lá, carregou esse documento. Aí ficou nessa. E sobre esse projeto, né? Eu sou a favor do projeto. Eu estou até pensando em, quando sair, for tudo aprovado mesmo, ir embora para morar lá definitivamente. E meu esposo também. Ele não veio para a reunião porque ele foi para outra reunião. Eu tenho que falar aí. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago, todos já sabem, né? Eu vou contar aqui sobre a chefe Cibaúma, né? Porque a chefe Cibaúma, há muito tempo atrás, foi vendida assim, muito barato, assim. Esses empresários que estão lá agora compraram muito barato, assim, até com garrafa de cana, você vai com a chefe foi trocado, entendeu? Eu acho assim, que é uma justiça de Deus, né? Que está acontecendo agora, que a chefe vai ser devolvida pra gente, se Deus quiser. Eu estou batalhando com todas as minhas forças, né? E pra mim cada passo que eu dou é importante, é demais. Se Deus quiser, eu vou fazer associação para ter mais força, pra poder lutar. E procurando apoio também, né? Procurando apoio aqui e acolá. Estou junto com o Julie aqui, dando uma força imensa. Agradeço muito. Estou um pouco envergonhado também, mas eu vou vencer essa vergonha, um pouco eu tenho assim, um pouco de né? Timidez, mas eu acho que a gente vence isso aí, só força de vontade mesmo. Como a gente viu também no filme também, nós tem muita gente que não sabia, hoje graças a Deus as pessoas têm um melhor senso, entendeu? Até mesmo quem estava contra, muito contra mim, agora estão a favor. Teve gente aqui no filme que falou que, um exemplo do Zinho, que disse que arrendar ia ser uma coisa ruim, que a comunidade ia ter muito dinheiro, não ia querer trabalhar, faz outra de cabeça. É claro que com dinheiro não precisa trabalhar, vai trabalhar pra gente mesmo, né? Pronto, e se Deus quiser a gente vai vencer essa batalha. Então é isso que eu tenho para dizer. Obrigado. O que eu tenho para dizer aí não falar o que ele falou aqui. Porque o povo de Cibaúma estão desinformados, não está sabendo de nada, precisam saber, né? O que está se passando no lugar, sobre a associação, a pessoa que trabalha. Passar a informação para eles, que eles podiam ficar atentos das coisas, né? E eu direito de todos, porque lá a pessoa não dá direito a eles pensam que é o que eles dizem, nem sei, né? Então a gente quer fazer esse trabalho para eles, para as pessoas que entendem, para poder essa história, né? E analisar o direito deles, o lugar, da comunidade. É isso mesmo.
tá tudo aí que tá. Não? Só. Deixa eu dar uma perna. É? Olha, eu quero dizer a doutora, a dona Nazaré, e ela retratou aí os coqueiros, a alimentação, a farinha, a pesca, o medo da vacinação. Isso também acontecia lá na minha terra. A mesma coisa, o pessoal ia pro mato, quando chegava os lançadores, o pessoal corria pro mato e só voltava à noite, depois que os lançadores iam embora. A mesma coisa assim, o beiju, o peixe assado, a traíra, o cará, que a gente pegava no rio, entendeu? E eu cheguei a me informar porque o meu pai perdeu tudo em 32, porque anoiteceu a lavoura toda, porcos, tudo que a gente tinha propriedade, e amanheceu assim, que a água levou tudo. Aí meu pai teve que vir aqui para Natal, que inclusive foi a nossa felicidade, porque aqui a gente estudou, eu me formei, meu irmão se formou, minha irmã também, então foi uma bênção, o mal que se tornou em bênção. Mas Mal que veio para o bem. veio para o bem, né? Então é isso que eu tenho a dizer. E Simbaúba é um retrato de coqueiro e vice-versa. Entendeu? Só isso que eu tenho a dizer. Agora tem perguntas, reações. Vem cá. Não, é o seguinte, você falou que a chegada do padre, mano, né? Deu há pouco tempo, assim. A religião predominante lá era catolicismo? Ou era a religião de Hoje, a Igreja Católica, antes, a religião predominante lá em João é protestante, porque tem muitos crentes lá. A Igreja Católica, até uns 10 anos atrás, uns 10 anos mais, era muito abandonada. E eu vi aquilo ali, eu achava errado. Aí eu falei para uma pessoa, que é até da família da Julinha aqui, né? Que a gente reza um tempão, né? A avó, a filha do esposo dela, falando para a mãe, a avó do esposo dela. Falando para a avó do esposo dela, e a filha, né? Contando a situação, como era a capelinha, só tinha uma única capela católica, só que a igreja protestante era bem desenvolvida, bem direita, bem bonita, bem cuidada, e a capelinha lá no fundo, bem abandonada. Aí eu falei para ela, olha, a capelinha lá dos católicos está tão abandonada, tem muito peito dentro, tem muita coisa, está completamente abandonada. Vamos fazer alguma coisa para... Porque quem não era crente, era crente. Você bebia cachaça e... não tinha religião, ficava solto, né? Mas não, esse pessoal não tem religião, no meu ver, eu sou protestante, desde pequena. Fui passar do padre Armando, mas depois eu segui outra religião, né? Mas eu vejo na minha cabeça, aquele pensamento, não, quem quiser ser desejo da Assembleia de Deus, vai ser da católica. Aí eu dizendo a essa pessoa, a pessoa disse, então vamos dar uma ajuda lá, vamos cuidar, né, dessa capela e tal. Aí ela mandou toalha, ela mandou ajuda, ela mandou um grupo lá de jovens, distribuir roupa, leite. Aí pronto, não faltou mais nada até hoje. Porque essa pessoa que eu falei, era bem velhinha, eu cuidava dela, eu era auxiliar de mais dela, eu cuidava dela. Ela já faleceu, aí ficou na minha família também já faleceu, mas agora tem outra pessoa, os filhos dela ficou cuidando, vai lá sempre dar assistência, ficou cuidando desse lado aí, do lado da volta. Eu acho certo. Porque os jovens que não eram da igreja, da Assembleia de Deus, estavam soltos, sem ter uma religião, né?
E hoje é tudo, e agora já tem missa, né? Já tem missa, já tem casamento, tem tudo lá. Então tá em evidência, né? Tá sempre cuidada. Lá em Coqueiros? Lá em Coqueiros, na região predominante é católica. Inclusive, a padroeira lá é Nossa Senhora de Nazaré. E a igreja foi construída por meu pai e meus tios, que construíram a capela lá. E eu não sou católico, mas a igreja lá é católica. Eu sou agnóstico. Pronto. E lá é São Francisco de Assis, né? Tem terreiro lá? Tem manifestação de candomblé, da religião. Funciona, né? Tem o Islã, meio possível, né? Lá eles não se apresentam assim, né? Mas tem pessoas lá que gostam dessa religião. Porque lá é um pouco. Não tem assim, eles não se apresentam assim com. Não se assume, né? Fica sempre. Fica sempre escondido assim. Mas como se deu a profissão? A religião professou lá antes do padre, sim? Já estava lá? Já? Mas então foi através do missionário. Bem, Pessoas que eu creio que foi através pessoas mesmo que foi lá, né? Foram lá. Porque o tio de Zezinho aqui, né? O Zezinho. O tio de Zezinho, ele é o mais antigo crente de lá. O tio dele. Ô, dona Nazaré, a senhora me permite o seguinte, se o aluno pertence a esse Camboretão, em Goianinha, De Baldo Sul. de Baldo Sul, no aquela região ali foi invadida pelos holandeses. Com certeza, foi. E os holandeses eram protestantes. Então deve ter sido daí. Vila-Flor, né? Vila-Flor, eu acho que foi daí. Deve ter sido assim, Eu acho que foi daí, porque os primitivos lá foram os holandeses. Aí deve ter sido assim, alguma coisa assim. Seu Luiz Carlos de Amigo me falou que durante a Segunda Guerra Mundial tinha um pastor que veio de Camboretama. Pronto. E vinha de Camboretama, que vinha pela linha de trem e fazia, circulava, né? Eu vi assim. Porque lá, quando eu me dirigente, o pastor já era primitivo de lá, já era. Não tinha ninguém de fora não, sabe? Era ele mesmo. O final era até analfabeto, ele. Como era o nome dele? Era o irmão Baltazar. Sim, então. Era Caetano, né? Sim, Caetano. é o filho de Pelé. Isso. O pai Pai de Pelé. Mas a religião veio de Vila-Flor. veio de Vila Porque Flor, os né? Camilo, pessoas dos Camilo era de Vila-Flor, Pronto, então veio agora, lá o de Camilo, essa mulher foi que casou com o Baltazar. O Baltazar era irmão do meu avô, Caetano. Isso. Os Caetanos são aqui desse lugar, Aí da tá Lagoa. Os Camilo vieram Pra ele? de parte de Vila-Flor. A ele? Vai dizer. Não posso falar. Ela quer ouvir, ela quer pra gravar. Porque, ó, o Camilo era uma mulher, Antônia Camilo, a mãe de Pelé. É tia dela. Antônia. Isso. Casou com um irmão do avô. E os Camilos trouxeram a religião de Vila-Flor. Porque lá antigamente Vila-Flor era comandada por Camboretano. Camboretano é chamado de Vila de Camboretano. Como tinha a ver, a gente pensou até que mora dentro do Camboretano, porque era muito ligado, sabe? Camboretano. Exatamente. E Vila Flor, né? Também. Então, E o essa castigo, era o castigo, os Camilos, né? todo mundo é castigo lá. Mas quer dizer o quê? Pessoas que eram cativeiros, trabalhavam lá para eles. Fazia vários Todos casos. os engenhos, Trabalhavam de graça, sofrendo. Trabalhava os engenhos sem salário. Isso, na cana de açúcar. Sem salário e trabalhava 12 horas por dia. E aí daí muitas vezes iam para o tronco. Isso mesmo. E no mesmo engenho, naquele mesmo engenho tinha os barracões, que a pessoa sabia a alimentação de lá. O quê? A cesta básica vinha de lá.
Mas E foi que estava devendo mesmo, estava num capítulo ali. foi E um engenho lá, o Angelim, Tinha o Engenho Vila Flor. Angelim, Vila Flor, Tinha o Cunhaú, Engenho Trabalhar. o Baretama lá, Calina lá. Gente Cunhaú era trabalhar. mas tem alguém que, assim como o seu Geraldo falou, que tinha avô dele que era escravo, né? Lá em Cibaúma ninguém disse que era escravo. Porque eles não querem ser, mas é. Não, não quero ver, porque Cibaúma Tem muita gente foi o que que nessa aconteceu vizinha. comigo. Quando chegaram lá, Que não era, é as pessoas que dizem na cabeça deles. porque os quilombos era a formação de aldeia de escravos fugidos. Isso. Os escravos E lá fugidos foi, dos fugiu engenhos da- e formavam os quilombos. Exatamente. É, quer dizer, quando chegou a Lei Áurea, os quilombos já eram libertos, porque eram escravos que se auto-libertavam pela fuga. Porque lá era... Foi fuga, o pessoal lá. É, A foi fuga foi do foi. vírus, pelo amor de Deus. Era feita de bichada e o laço era de madeira, né? E o meu colchão era o quê? Era uma... Bicho. Era junco e tinha o não peguei, né? Eu não tinha o junco mesmo, era a palha do coqueiro aberta. E em cima para muito luxo, era uma esteirazinha. Traçada assim. Isso. As portas também traçadas, da mesma palha, feita com a mesma palha e coberta com a mesma palha. É. E as portas também de palha, né? Duas palhas. Isso, justo. Isso era farinha. E alemão, né? Foi tá todo mundo rico. Duas quilombos, eu não sei. Agora eu queria chamar Tiago do INCRA para conversar com a gente. Vou chamar todo mundo aí. Tiago, não, mas posso ficar. Justamente estou querendo chamar Tiago, estou querendo chamar Paulo também, que foi deixar Leozinho. Não tem. E queria, assim, a gente falou de Cibaúma de ontem, né? E queria que a gente falasse assim, Cibaúma de hoje, esses dias, mas de Cibaúma de amanhã. Né? E como é que a gente vai pensar em Cibaúma, quais são os projetos? Professora, me perdoe. O futuro só a Deus pertence. Mas a gente pode tentar adivinhar. Pegar adivinhar é outra coisa. Falar com certeza do futuro só a Deus pertence. Não há homem que possa dizer o que vai acontecer daqui a um minuto. Mas vamos escutar, eu vou pedir para Tiago, eu vou pedir para Tiago para explicar um pouquinho. Para explicar um pouquinho como é o processo de reconhecimento em que ele veio estar, né? E também ver que depois, né, depois da titulação, quais são os projetos que o INCRA, se não me engano, o INCRA tem também projetos específicos para ser desenvolvidos nas comunidades quilombolas, né? Bom dia. Como o legal representante Tiago Leite, do INCRA, antropólogo do INCRA, estou à frente dos projetos de regularização fundiária das comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte. A comunidade Cibaúma, como foi, começou o processo de titulação, né, processo de regularização em 2004, foi feito o levantamento antropológico, né, o estudo antropológico da estrutura jurídica, com a equipe dela, que deu como fruto o relatório em si, que está integrado ao processo. Mas o processo como todo, ele tem com a autoidentificação da comunidade, né, o auto-reconhecimento enquanto comunidade quilombola, uma certificação da Palmares, né, da Fundação Cultural Palmares, que atesta seu auto-reconhecimento. Então, o INCRA, a partir de uma reunião inicial feita na comunidade
abre esse processo e tem feito todas as pesquisas para se descobrir, se acessar qual é o território tradicionalmente ocupado, com base nessa pesquisa e tendo em vista a legislação que regulamenta isso, né? A Constituição Federal, o Decreto 4887 e uma instrução normativa do INCRA que regulariza todo esse processo. Bom, tem que entender muito a respeito desse detalhe, né, do processo. Eu vou falar um pouco resumidamente sobre a situação de Cibaluma, né, como o INCRA está trabalhando em cima disso. O trabalho antropológico, como eu disse, está concluído, mas o relatório técnico ele é composto por outras peças que ainda não foram feitas, como o levantamento fundiário mesmo, que é a cadeia dominial, que vai atestar a propriedade, né, quem são proprietários das terras literárias e toda a história da propriedade. Também tem que ser feito o cadastramento das famílias, da comunidade, né, todas as famílias de quilombolas, têm que ser cadastradas. Tem que ser feito uma delimitação do território, né, através do DPL, que vai fazer uma planta de qual é esse território e tipo essa peça se conclui, né, digamos assim, fica estabelecido tecnicamente qual é o território pleiteado, quantos hectares tem, qual é o limite, quais são as propriedades que ficam ao redor da comunidade. No entanto, como a gente viu no vídeo e na exposição feita pelo quilombola aqui, pelo professor Julito, a comunidade de Cibaluma não tem um pleito consensual. Eles não apresentaram qual é o desejo deles. Então você tem que encontrar na comunidade o desejo conflitante. As lideranças elas também não apresentaram ainda com certeza qual é o pleito. E nós ficamos no impasse, porque se por um lado o relatório antropológico indica a área do território tradicionalmente ocupado, né, pela comunidade, que deveria ser, a princípio, o território a ser reconhecido, por outro, a comunidade parece que fica assim, com o pé atrás, assim, permite que isso vá se dê, ou que isso vá adiante, ou não. Então, atualmente, o INCRA está avaliando essa situação, né? Eu como coordenador aqui do Estado, estou contactando o coordenador geral de Brasília e o chefe da divisão da qual faço parte, para a gente tomar uma decisão a respeito desse trabalho. Porque, embora a gente entenda que a comunidade tem o direito de dizer o território que ela quer, a gente não pode deixar de lado a ideia de que está presente no decreto de que esse território tem que apresentar características de sustentabilidade. E a gente não pode cometer o equívoco de titular uma parte do território com a justificativa de que o empreendimento lá vai gerar emprego, porque isso aí não é criar um território sustentável para a comunidade. A ideia é que o território sirva para a comunidade utilizar, né, e trabalhar por si só, trabalhar de maneira autônoma, trabalhar para si, como a galera colocou, né? Não trabalhar por outros. Então, a gente está também com contato com o Tiago, né, o parceiro no telefone, para ele entrar comigo, e a gente vai manter um diálogo para ver se chega a uma resolução. Né? Após
essa legislação de relatórios é que entra outra parte do processo, que é a das contestações, né? Que o proprietário não poder contestar o pleito territorial e a partir, depois das contestações, se julga a favor ou não, e o território quem é reconhecido e titular. Obrigada, Tiago. Agora eu queria passar a palavra para Paulo, para ele dar uma palavrinha e assim, mostrar como é que existe fora desse programa do governo, né, que tem outras propostas de trabalho com a comunidade, né? E Paulo, eu esqueci mas você teve um cargo, né? Você tem um cargo aí no Estado, né? Assim, você faz parte de uma comissão, não me lembro muito bem qual é o seu cargo. Você vai lá, tem pra gente. Bom, eu sou Paulo Palhano, sou sociólogo de origem, mestrado em desenvolvimento regional e doutorado em educação. Sempre militei no movimento social. E a gente trabalhou com perspectivas alternativas para populações. Eu nunca trabalhei com a ideia de inclusão. Para mim, eu não mexo com isso. Eu vou incluir tal comunidade, tal grupo no processo, aí você já parte da premissa que aquele grupo é impotente, aquele grupo não tem as suas raízes, não tem as suas identidades. Então, o que a gente, ao longo da minha vida, foi trabalhar com grupos sociais, vivendo ou não em estado de tensão social. Tensão latente ou tensão não latente, tensão com conflito armado, seja dos proprietários contra a família, seja de abusos contra a família, seja de política contra a família, e também com famílias que se autodefenderam dessas lutas, por terra, geralmente é na luta por terra. Só a parte da minha vida decidiu uma tese de mestrado. Posteriormente eu fui trabalhar com coisas mais ecológicas. Trabalhei então com coisas ecológicas, como produção alternativa. E a primeira coisa que eu queria, a partir dessa identificação, né, eu queria colocar o seguinte, e inclusive diante desse baú, né? A primeira coisa que a gente percebe é a necessidade de processo organizativo. Sem processo organizativo, não vai para frente nada. É a primeira coisa que eu acho que, ao longo da nossa história, está aprovado que se houver processo organizativo, as coisas caminham. Inclusive, para que haja no corpo social uma identidade que busque um processo. É a primeira coisa. Segunda coisa, esse processo organizativo vai fazer com que se identifique o que eu quero. Né? Por quê? Porque quando, no caso de Paulo, assim, muito interessante, no caso do como está passando por um processo para ver, para distinguir, para identificar se é uma comunidade com essas características, vocês estão sujeitos à marcação da identidade por outros que vêm de fora. Né? Com toda a boa vontade que o governo federal tem, com todo o papel que o governo federal tem para a comunidade de vocês, mas se você não tiver processo organizativo, vai ter uma marcação, vai ter uma identidade que chega para vocês e não a identidade de vocês. Ou seja, chega da limitação de um território que é dos outros para vocês, não de vocês. Entendeu? Então chega programas sociais dos outros para vocês e não o processo social, o projeto social que vocês querem. Então,
A segunda questão que eu queria chamar a atenção desse processo organizativo. O processo organizativo, ele expressa uma identidade, ele reúne e expressa uma identidade. E essa identidade precisa ser compreendida por todos, e aí os desejos vão ultrapassar com mais tranquilidade os conflitos. Pelas falas aqui, eu identifiquei isso. Agora, se vocês conseguem identificar, ter a identidade, ter o que vocês querem para vocês, então fica mais fácil reivindicar do governo ou reivindicar de outras instituições. No Brasil, existem instituições, organismos que não são governamentais e que podem apoiar o processo de Baú. Existem várias organizações que podem dar apoio, né? Apoio financeiro, ou apoio, contribuições no campo do estudo, no campo da produção, e também entidades internacionais que também podem fazer ajuda aos processos, aos grupos sociais. Mas isso, para que isso ocorra, é muito importante que a comunidade tenha uma identidade e a comunidade então tenha um grupo. Aí se pode discutir processos sociais com outras instituições nacionais ou internacionais. Então eu queria dizer isso, porque muitas vezes os grupos acham que somente o governo pode ajudar. O governo tem faz ação conforme o seu princípio, o seu objetivo. Mas existem outros organismos que podem então dar apoio aos grupos sociais. Agora, para isso, a comunidade tem que estar organizada e tem, então, geralmente eles têm uns formulários, né? Formulários de preenchimento do projeto para você escrever e enviar. Então, é sobretudo enviar e também ter o entendimento que nem tudo que é enviado para as entidades são aprovados. Eles passam por um processo de análise, alguns mandam uma carta fazendo perguntas sobre as coisas que não ficaram claras, que vocês querem. E outros não, outros mandam pessoas, agentes dele, para observar, para conversar, para depois, então, vir o apoio ao grupo. Aqui a gente percebe, por exemplo, entidades que apoiam produção, coisas estritamente ligadas à produção, ligadas à cultura, e também algumas ligadas ao processo de desenvolvimento. Mas eu identifico mais esses dois canais, ligados à questão cultural, educacional e ligados à questão da produção. A produção a produção de alimentos, ou beneficiamento de alimentos. Por exemplo, vocês têm lá a pesca. A pesca da aquela pesca que o pessoal. Tainha, né? Não tem uma pesca de tainha lá? O pessoal joga a rede, depois escolhe os peixes, faz um buraco na areia para colocar os peixes, né? Eu não preciso ver isso lá. Eu fui para lá para ter um dia ou semana para esse jeito de pescar. Então, por exemplo, o beneficiamento da tainha, né? Beneficiamento da tainha é um projeto produtivo. Então, comprar máquinas para fazer processo produtivo disso aí. Plantações também, que é da terra, né? Plantar roça. Por exemplo, a carne de farinha. Então, eu queria a registração da carne de farinha com equipamento tem que ter máquina que vocês querem, né? Equipamento talvez que tenha uma outra dinâmica. Ou recuperação mesmo de atividades econômicas que há muito tempo se fazia. Por exemplo, a semente crioula. A semente crioula é um movimento nacional
que buscam resgatar as sementes, né, que no passado eram cultivadas. Então a gente tem grupos que apoiam esse tipo de atividade. Outros que apoiam, por exemplo, a cultura, por exemplo, recuperação das danças tradicionais, recuperação da comida tradicional. Então há grupos no Brasil, há entidades no Brasil e no exterior que podem ajudar vocês. Agora, é muito importante a identificação realmente do grupo social, não precisa ser 50 famílias, um grupo de 10 famílias, 15 famílias, precisa ter muita gente, né? E também o que é que o grupo quer, realmente o que é que o grupo quer. Então, essas são duas coisas importantes para ter apoio de entidades nacionais ou de entidades internacionais. Agora, precisa enviar um relatório, um projeto, e às vezes é analisado, e também dar uma resposta, ou negativa ou positiva. Geralmente o pessoal é muito franco. Demora um pouco, 2, 3, 4 meses, mas dá uma resposta. E você fica sabendo se você vai receber uma visita, se vai receber algum questionário para responder, ou se o projeto não vai ser aprovado. Agora tem, assim, eu vejo um grande problema com as comunidades, né, sobretudo com Cibaúma e a outra que eu conheço, a Boa Vista, é que quais são os parceiros, onde procurar justamente para fazer esses projetos, quem são os interlocutores? Porque no caso desse projeto de regularização fundiária, não tem, quer dizer, eu tenho a impressão que o pessoal tem vontade, não tem uma ideia muito clara, porque não se sabe muito bem o que quer, porque não se conhece também as possibilidades, a informação não chega, né? Não chega, os órgãos governamentais chegam de uma forma muito repentina, chega o pessoal, faz uma oficina, faz uma coisa e depois vai embora, né? Não tem uma estrutura, não tem alguns computadores lá na escola, mas nem todo mundo tem acesso a esses computadores, né? Então, assim, realmente tem um grande problema que eu vejo em Cibaúma, um problema de liderança, né? Porque, na verdade, tem 2 associações formadas, né? Já teve vários projetos de água, em termos produtivos, eu acho que não teve muito projeto que foi feito, né? Geralmente, assim, esses projetos vêm pela prefeitura, né? Então, acho que não tem muito. Só teve aquele projeto da Caixa d'Água, né? Da Caixa d'Água, do poço, das casas que foi nos anos 80, né? Aquela construção das casas. Isso foi feito via prefeitura. Mas, fora isso, não teve nenhum projeto de desenvolvimento, nem um trabalho feito na comunidade. O que aconteceu, e que a gente não falou muito aí, o que aconteceu nos anos 80, quando Milton dos Anjos comprou aquela terra, ele começou a desmatar tudo. Desmatou tudo. Desmatou toda a mata que tinha lá, né? Então, o pessoal, o que o pessoal, né, que conta? O pessoal ia para a mata, ia pegar fruta, né? E tinha mangava, tinha um bocado de fruta, né? Foi quantas frutas que tinha? Aí agora mudou a marcação. Mas foi essas frutinhas, tem um bocadinho. Manga, caju, mangava, Mas uma fruta mais. cajarana, Cobiraba. Cabuí. Araçá. Cipó também. O balai, né? Peixe, né? Para pescar camarão. E aquelas frutas branquinhas. Passaraçu. É vermelha. Passaraçu vermelha. É vermelho. Mas hoje em dia a gente não vê mais essas frutas, né? Hoje em dia não tem mais. O ajiru, né? Pegava lá. E aí também tinha muito. O pessoal pegava araçu, né? Na férias.
uma parte do humano que derrubou as pessoas, humano armado. As suas, a maior parte foi derrubada. O humano tenta destruir uma parte também, a camarão, criar camarão. Tem quantos viver agora de camarão? Tem muitos, não sei nem falar quantos viveres são. Tem um lugar com um problema de questão, mas não é resolvido. Que tem um problema, tem um problema ambiental muito grande, né? Desde 2002, a comunidade entrou junto com o Ministério Público e nada, quer dizer, a situação, quer dizer, a questão do governo não ajuda, né? Não dá, quer dizer, aparece, vem a Polícia Federal, faz uma ação, derruba a barraca e vai embora. E o pessoal fica lá na praia. Derrubou a barraca no povo do lugar, na beira da praia. Todo mundo vendeu o que vivia naquilo, né? Então, assim, o problema que eu vejo, assim, para ter uma organização, é muito difícil. É muito difícil. Tem pessoas de fora lá que tem barraca na praia não foi derrubada. Os nativos foram derrubados. É incrível, né? Incrível. É problema social. Então, assim, o problema que eu vejo maior é esse impasse, né? Que se tem. Agora tem muitas pessoas de fora que falam com as pessoas do lugar, falar, as pessoas não entendem. As pessoas dão mais apoio de fora, que vão para destruir eles mesmos. Eles também não acreditam de fora, eles expulsar os nativos do lugar. São os moradores lá de fora, né? Os ricos. O filho de isso não no lugar, mas no mesmo estado ele está de igreja dele, que não é dele, que é do povo do lugar. E tem pessoas que trabalham dentro da associação do quilombola que dá apoio ao filho de Milson. A associação quilombola dá apoio ao filho de Milson. Dá apoio para o mundo de fora. Tem condição de dar emprego para o lugar, mas não dá emprego. É só mentira. Com certeza. E ele quer chegar com a terra do Portugal. Quem trabalha na associação quilombola, tem um quem no meio que eles ganham, né? Para enganar o povo do lugar. E o povo do lugar também na questão do meio. Muitas coisas é assim. Mas de qualquer forma, vocês estão aqui para mudar a história. Para mudar essa história, né? Com certeza. Se depender da gente, né? Mas vocês não têm uma associação, não? Tem, mas não trabalha sério, tem lá. Agora vai aparecer uma coisa. Bota depois aqui lá e forma uma que Estão presta. formando agora, não é? Estão formando agora. Essa vai ser a verdadeira. Até o nome já está bem Bota aqui, né? Como é? Herdeiros do quilombo. É a Deus do Deus do quilombo. Muito bem. O proprietário do quilombo não presta. Não, porque tem uma... A vida é luta, meu amigo. Ninguém ganha nada sem lutar, não. Cruzou os braços, não arranja nada. Você tem que estar Deus nos braços para a gente lutar. Então, vamos lutar. Né? E a cabeça vai pensar. Pensa e luta. E tem... Não, porque tem uma pousada, não está numa pousada com o nome Quilombo. Uma pousada que não sei quanto é a diária lá. Bota para escanteio. R$8 a diária lá. Bota para escanteio. Lá eu acho que o nativo não aceita. Ora. Na minha família, quando tem que pagar R$800. Nem para passar na frente. Bota para escanteio. Agora Os sim. funcionários que eram de Os Cibão, nativos estão perdendo um bocado de direito lá. os funcionários que tinham de Cibão lá, a maioria saiu. Tiveram uns 3, 4 Cinco lá, né? Então, assim, como é, Paulo? É assim, se essa nova associação é Herdeiros de Quilombo, o que pode fazer se é Herdeiros de Quilombo? Vai para onde? Vai bater na porta de quem? Eu acho, bom, se tem uma entidade que é a expressão da comunidade, que é um grupo, né, de pessoas que realmente tem um propósito, né, aí fica mais fácil de indicar. Por exemplo, eu acho que aqui em Natal tem várias entidades que são sérias e contribuem nesse sentido. Ô, professor Paulo, me permita. Eu acho que devia fazer a sociedade com estatuto, registrar esse estatuto e tomar o curso para o negócio. Fazer a sociedade organizada, com estatuto, registrar esse estatuto e funcionar. A minha opinião. Não sei se estou certo.
Agora o problema é como essa associação. Convocar. Tem um líder. Então, Dona Nazaré, ele tem que ser o líder. Convocar. Quem é o líder? Decide, vai chamando. Daí a pouco, está. A senhora não chamou que todo mundo veio? Não, eu acho que eu vou reunir, Desculpe, eu não falei sua palavra. As pessoas do lugar estão sendo enganadas por eles. Eles não estão falando a verdade. Meus amigos, tomem isso. Se vocês quiserem, contem comigo, conta com a questão do estatuto. Não, pode procurar para ajudar. Posso ajudar na questão do estatuto, da formação, do seu estatuto, do seu registro, se for preciso, fazer o registro. Faz o registro, o cartório, direitinho, pronto. Porque para fazer uma associação não precisa de muita gente, não. Os outros vêm e se associam. Tem um grupo que faz a diretoria. Aí os outros vêm que associam, aderem. Bom, aí eu acho que tem algumas entidades que são sérias, tem algumas sediadas aqui em Natal e outros municípios. Primeira coisa é a identificação da entidade e a confiança que o desenvolver da entidade ou não. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, a Arquidiocese de Natal, vamos pegar aí um exemplo. Na Arquidiocese de Natal tem o Serviço de Assistência Rural, que é um organismo que acompanha comunidades, grupos rurais. Né? É uma possibilidade de diálogo com eles. Tem outra entidade que mexe com a abelha, só abelha. Também o grupo Colmeia. Tem uma rede de produtores. Então, pode conversar com eles. Tem outra entidade que mexe só com coisa de mangue. Né? Então, pode procurar. Quer dizer, o que eu acho que é mais importante aqui é a existência do grupo e o grupo dizer: meu interesse é esse. Porque aí fica mais fácil conseguir a entidade para chegar junto. Agora, eu acho que vocês têm que ter muito cuidado nesse processo, ou pelo relato que estão tendo aí, vocês têm que ter muito cuidado no relacionamento que vão ter com as entidades. Porque aí pode ser que dê o pulo do gato, como o pessoal diz, né? Na Bahia tem uma entidade que é a SES. A SES ela apoia grupos, inclusive grupos até informais, grupos que nem têm estatuto, por exemplo. Então, eles têm um formulário que você pode pegar esse formulário na internet, chama-se ses.org.br. Então, pode pegar o estatuto e pode pegar o formulário e pode escrever, pode escrever até à mão, responder as perguntas até à mão, você tem computador. E eles têm vários técnicos, o pessoal analisa, e depois mandam uma carta dizendo posso apoiar ou não posso apoiar por uma parte, ou então indica esse projeto para uma instituição. Então é só um exemplo. No Rio de Janeiro tem outra entidade também, CEA, também apoia também grupos. Né? Tem a Oxfam em Recife, que apoia também grupos. Tem a GTZ em Recife e também na Bahia, que apoia grupos brasileiros. Então tem um conjunto de entidades que podem apoiar os grupos. Agora, a primeira coisa é formação dos grupos. Grupos que sejam de jovens, só de jovens, ou só de mulheres, ou com homem e mulher e jovens e crianças, pode ser misturado, mas é muito importante o grupo. E depois do grupo, o grupo estabelecer: eu quero então recuperar os cantos da minha comunidade e fazer um CD musical. O objetivo eu quero desenvolver a música, que a gente recuperar as músicas nossas, o jeito de dançar nosso. Então isso é um objetivo claro. Não, a gente quer agora ver como a gente sobrevive financeiramente, com alimentos. Então aí é outro.
Ou seja, vocês precisam identificar o ponto que vocês querem montar. E também pode ser vários pontos, não precisa ter um ponto só, pode ser a alimentação, na cultura, na profissão, pode ser um meio de, pode ser vários, né? Mas é importante que o grupo identifique. A partir disso, então se busca apoio. No governo federal também tem várias possibilidades. Aqui em Natal tem uma coisa chamada Programa de Desenvolvimento Solidário, é o PDF, que apoia grupos, mas que está parado há um ano que não faz esse projeto. Deve começar talvez ou em dezembro ou em janeiro do próximo ano a operar projetos de produção. De produção seria ideal, eu acho. Então, e também o próprio Ministério da Cultura, tem vários projetos para a cultura. Agora, esse projeto do governo federal só tem duas maneiras que eu vejo de vocês acessar. Ou o órgão indo lá, se estarem com problema indo lá, mas para isso vocês têm que exigir as coisas de vocês. Ou então olhando na internet. Geralmente os ministérios lançam os editais. Tem muito edital aberto, então tem que estar acompanhando. Então isso é um esforço muito grande. E vocês precisam então ter um computador, ter ligado à internet para acessar. Ou pedir para amigos de vocês, pessoas que tornam amigos de vocês, ajudar nessa perspectiva de buscar projetos. Quer dizer, o grupo pode ficar, coisa tal, é meu amigo, então vou pedir para ele ficar atento ao que sai na internet. Eu estou dizendo isso porque eu cheguei do Acre hoje. Fui para a Pan-Amazônica, a reunião de 15 países que compõem a Pan-Amazônica. E lá tinha muitos grupos, mas vou só dizer uma passagem bem rápida. Eu encontrei um rapaz do Rio de Janeiro, nessa feira. Rapaz, você é por aqui? Estou por aqui. Ele faz acupuntura. Mexe com acupuntura. Mexe com acupuntura. Mas eu estou mais de um mês aqui. Estou lá numa tribo indígena. Eu conheci um cacique e falei para ele do meu trabalho. E ele disse que perguntou se eu podia fazer uma visita lá a ele. Aí eu fui fazer a visita aí. Eles me deram uma alimentação, tudo isso aqui, local para dormir, mas e eu então trabalhei a acupuntura com os índios. Então eu apresentei um projeto a eles, e eles não aceitaram. E, em compensação, eu aprendi muito da cultura indígena. Ou seja, a confiança do grupo com uma pessoa. E é interessante que ele disse que ia voltar em julho do próximo ano, para passar mais um mês lá na Fria. Mas também o pessoal, quando vai no Rio de Janeiro, os indígenas, procuram eles, procuram e vão fazer trabalhos com eles também. Ou seja, há uma relação de troca, há uma relação de confiança, estabelecimento de confiança. É a mesma coisa que eu digo para vocês aqui, nessa questão de tentar ter os amigos de vocês, que vocês dialoguem com eles, ou instituições, ou a própria universidade, a UFRN, que pode ajudar nesse processo de identificação dos canais de projetos que possam financiar a atividade de vocês. Eu acho que a universidade tem um papel também muito importante nessa perspectiva de observar os projetos que podem contribuir com a melhoria de vida de vocês. Agora, eu digo, eu vou ser muito franco e muito honesto com vocês. Nem toda carne é carne de peixe. Certo? Só isso. Então tem que ter muito cuidado. Nem toda carne é carne de peixe. Vou só terminar dizendo isso. Falando em relação à barata. É tudo, né? A gente vai terminar a conversa, o seu geral está precisando sair, né? A gente vai agradecer mais uma vez e fazer esse convite. Aqui o nosso núcleo está aberto, né? E a gente quer adquirir o seu livro, né?
E, inclusive, se pode ajudar a conversar com a editora para ajudar, ver se a gente consegue fazer uma reedição do seu livro, né? E a gente está aqui à disposição. E a sua fala, né? Eu acho que tocou todo mundo e sobretudo, eu acho que tocou os ouvidos dos herdeiros do Quiron, né? E com certeza vão lhe procurar para fazer novas amizades, né? Como o Paulo Ela falou. tem o meu telefone. Qualquer Tá bom. um pode pedir a ela que ela dá o telefone a vocês. Muito obrigado. Obrigada. É como eu sou amigo de Julie, né? E depois cuidar das minhas abelhas lá. Então eu posso, na medida do possível, um projeto, um edital que eu vejo, a possibilidade, eu posso falar para Julie. Né? A Julie analisa com vocês, que é interessante, tá certo? Então, o que eu posso fazer, o que eu posso me comprometer, na medida que eu tiver informações, então eu passo a informação para a Julie vê com vocês e podem ajudar. Eu também já informar ele, já levar para ele. Aí vocês vão conversar, vão ver se é possível, vão ver se é do direito de vocês, né? Tá certo? Tá bom. Está procurando de ajuda, né? Tá meio amigo também, meu esposo, Bota não. meu esposo tem também da sua direita, a gente quer informações, quer ajuda, a gente não sabe como lidar com essa situação, né? Não quer saber. Bom, então, obrigada a todos, obrigado pela... A gente conhece, né, agora cada um, né, conhece os lugares, as pessoas, e hoje à tarde a gente vai fazer uma oficina, porque o pessoal que sabe, que vai fazer uma vivência, né, de coco, que os nossos dançarinos, dançarinos de coco, e do espontâneo não vieram por razões músicas, mas mesmo assim a gente vai fazer uma atividade hoje às 2h30, vai ser lá atrás no Parque da Ciência, que é um novo espaço que a universidade está abrindo, né? E que é um espaço aberto também para todos. Então, para a ciência, para o corpo, para a capoeira e para quem quiser participar. Muito obrigada. Né? E eu fiquei muito feliz que o pessoal do Cibaúna veio, né? Porque foi os únicos a vir, né? Das 3, 4 unidades que a gente chamou. E espero que vocês gostaram, né, desse momento, e a gente marca para hoje à tarde, quem quiser dançar um pouco, né? Para dançar um pouco conosco lá atrás. Obrigada.